pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Descomplicou-te, onde a gente descomplica a inteligência emocional para você usar no dia a dia. Nós já falamos aí sobre autocontrole e autoconhecimento e hoje a gente vai falar sobre algo muito importante nos relacionamentos, a empatia. Já se desentendeu em algum momento em um relacionamento devido a não conseguir se colocar no lugar do outro? Pois é, hoje esse papo é para você. Nós ouvimos muito falar sobre empatia, né? Mas afinal de contas, o que é empatia? Empatia nada mais é do que você conseguir se colocar no lugar do outro. Porém, muita gente se confunde, vamos dizer assim, em concordar com o outro. E não é exatamente isso. É você conseguir se colocar no lugar do outro, entender o outro, mas não necessariamente concordar com ele. Ou seja, você conseguir entender o lado dele e observar também o seu. Concordar sempre não é empatia. Vou trazer um exemplo simples. Você está com um amigo, está reclamando de uma coisa que para você parece uma besteira. Aí você solta a frase, deixa de besteira, para de olhar para isso, para de se preocupar com isso, para de reclamar com isso. Para você realmente pode ser algo que não faz muito sentido, mas você tem que entender qual o significado aquela situação ou condição está tendo para ele. Afinal, empatia não é sobre o que você sentiria naquela situação, e sim o que a outra pessoa está sentindo. É muito importante você ter essa visão, é você entender o que o outro está sentindo. O que não faz sentido para você, o que para você parece algo banal, para o outro pode ser muito importante. Mas por que então eu tenho que ter empatia? Vamos lá? Os relacionamentos. O casal, por exemplo, que tem empatia pelo outro, consegue ouvir o outro muito melhor, as brigas diminuem e a conexão aumenta consideravelmente. Já no trabalho, por exemplo, colegas e gestores, por exemplo, que sabem ouvir o outro, têm muito mais sucesso porque conseguem entender o que o outro está sentindo e resolver a situação da melhor forma possível. Até mesmo na família, por exemplo. Se você tem empatia na família, isso fortalece os laços e diminui consideravelmente brigas e conflitos desnecessários. Eu vou trazer 3 dicas agora para você desenvolver empatia. Escuta só. Primeira, escute de verdade. Muita gente escuta só esperando a vez de falar. Quer ser mais empático? Preste atenção no que o outro diz, sem interromper e sem já pensar na resposta. Ou seja, a pessoa está falando comigo aqui, mas deixa eu só acabar que eu vou responder ele agora, quer ver? E não preste atenção no que ele realmente está falando. Às vezes ele está trazendo o que ele está sentindo com aquele tudo e o que realmente, por que ele está tão preocupado, por que ele está tão angustiado com aquela situação que às vezes para você é algo banal. Então isso é muito importante, saber ouvir e ouvir de verdade. 2. Pergunte em vez de julgar. Em vez de dizer isso é exagero, tente perguntar por que isso te incomoda tanto. Isso mostra interesse real e ajuda a pessoa a se sentir ouvida, ou seja, você se preocupar com o que o outro está sentindo, com o que o outro está passando. Isso realmente mostra interesse no ouvir o outro, ou seja, mais uma vez, ouvir. 3. Observa as emoções além das palavras. Às vezes, as pessoas não dizem que estão tristes, mas você percebe no tom de voz, no olhar ou no seu agir. Fique atento a esses sinais e demonstre que percebeu. Você parece meio desanimado hoje. Tá tudo bem? Ou seja, você mostrar que você se importa pelo outro. Ou seja, você vai perguntar em vez de julgar, você vai observar as palavras, você vai ouvir e você vai demonstrar que você se importa pelo outro. No final das contas, é tudo sobre o outro. Empatia é você olhar para o outro de uma forma diferente. Você saber ouvir, você não julgar e você demonstrar importância. Isso é fundamental para quem tem empatia. Como sempre, aquele desafio da semana. Passe pelo menos um dia ouvindo mais e falando menos. Ouça realmente o que a pessoa está te trazendo de verdade, entenda o que ela está sentindo quando ela está falando tudo aquilo. E no meio do caminho, ao invés de interromper a pessoa e já querer dar um conselho, ouça ela de uma vez, ou seja, ouça ela realmente, pare, deixe ela acabar, ela concluir o que ela está falando, o que ela está sentindo, para assim depois você falar alguma coisa. Valide o que ela está sentindo, demonstre realmente a importância e você vai perceber o quanto essa pessoa vai olhar para você de forma diferente. Seja empático, o outro também importa, não só você. Empatia não é sobre ser bonzinho ou realmente concordar com o outro, é sobre se conectar e entender melhor o outro. Isso vai mudar totalmente as suas conexões. E no próximo episódio a gente vai falar sobre comunicação inteligente. Afinal, de que adianta eu ser empático e não saber me comunicar? Te espero no próximo episódio. E detalhe, desafio, falar menos, ouvir mais. Fica um dia fazendo isso, você vai ver o quanto as pessoas vão se conectar com você. Até a próxima!